A Caminho da Luz. A história da civilização à luz do Espiritismo. Um livro de autoria Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. É muito importante nós entendermos que aqui Emmanuel traz a visão da espiritualidade superior, mostrando-nos vários ângulos da situação em que nós olhamos por baixo e eles olham por cima. É totalmente diferente. Vocês já repararam, se alguém já teve oportunidade de viajar de avião ou de helicóptero, levanta-se voo e parece que a paisagem embaixo da gente fica totalmente diferente. A gente não consegue, quem não está acostumado, logicamente, está em cima do avião, não consegue identificar as regiões aqui embaixo onde estão acontecendo ou onde estão as coisas aqui. Temos um pouco de dificuldade com relação a isso. E assim, olhar de cima exige um certo preparo. E olhar por baixo nós estamos acostumados. Só que quando olhamos para o nosso ângulo. Então nós temos um ângulo de visão. Tem um vídeo que circula pelas mídias sociais em que um rapaz está tentando tirar o leite da vaca e a vaca batendo o rabo no rosto dele. Então ele pega e vai amarrar a cauda da vaca. E no momento que ele vai amarrar a cauda da vaca, para não bater no rosto dele, a esposa dele sai de casa e a cena fica um tanto constrangedora. E a lição é, a verdade tem os seus ângulos. E quem assistiu toda a cena tem a visão completa. Quem chega no pedaço da cena tem aquela visão e o outro tem que se explicar e às vezes vai ser crível ou não vai ser crível. E assim, a espiritualidade superior assistiu todas as cenas, nos bastidores, nos envolvimentos dos dramas e tramas da luta humana e nós apenas vimos aquele ângulo que nos foi mostrado. E isso é muito perigoso darmos uma opinião plena sobre um fato que ainda está obscuro. Capítulo 23. O século XIX. Marcado por grandes conquistas, um salto na evolução da Terra, criando as bases para tudo que temos hoje. E é importante nós entendermos que quando, eu já falei isso aqui antes, eu citei várias vezes, mas é bom nós entendermos isso. Para entendermos como funciona um circuito eletrônico, temos que conhecer as equações de Maxwell, que foi lá na base quando ele começou a desenvolver o magnetismo. Para entendermos os princípios da mecânica universal, temos que compreender as equações de Newton. Embora Newton não explique a totalidade do conhecimento que nós temos hoje de astronomia, e também Maxwell não explica a totalidade do conhecimento que nós temos hoje na área da eletricidade e da eletrônica. Mas eles são a base fundamental para começarmos a ter a percepção de como as coisas funcionam. São etapas que nós vamos conquistando, que nós vamos passando, vamos superando, vamos vencendo, para chegarmos a uma plenitude maior. Depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se, no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza notáveis efeitos. Aproveitamento das dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. É importante a gente observar que a Europa nunca viveu em paz. Estava sempre criando-se guerras. Entre os ameríndios, pelo menos entre os índios da litoral brasileiro, tinha sempre as lutas para saber qual tribo vencia a outra, mesmo sendo irmãos, ou aquelas que lutavam contra os que estavam mais para o interior e sempre pegavam um prisioneiro para o almoço, para a janta, com todos os rituais específicos. Então nós temos que ver que até o próprio século XIX, de 1801 a 1900, apesar das grandes conquistas, nós vamos deparar com grandes guerras. E ainda no ano 2000, não estamos livres de guerras. As guerras estão sempre ameaçando a porta. Mas a criação de bases mais sérias, mais organizadas, para que estabelece o surgimento dos povos, ou seja, os países começam a se organizar. Ainda não é o mapa que conhecemos hoje, mas já vem criando uma base para o que nós vemos hoje. E a diplomacia começa então a surgir, criando ali um processo de diálogo para amenizar os ânimos.
Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é posto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época as antigas dinastias. Também a igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. A igreja então começa a botar as garrinhas de fora, começar a ter as suas posses de volta, mas isso tudo vai durar pouco, como nós veremos. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. E o mundo espiritual começa, então, indiretamente a trazer uma ação daqui, uma ação dali, uma ajuda aqui, uma ajuda lá, e também reencarnando espíritos com grande missão para a edificação do que se precisa. Lembrando que os espíritos planejam para 100 anos, já mais ou menos percebendo as guerras, as dificuldades e as situações delicadas que surgem. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Então, em 1789, começa com a Revolução Francesa e muitos ataques, assassinatos, tramas das mais diabólicas possíveis, dá uma amenizada, as pessoas ficam mais precavidas, mas nem tanto, e vão seguindo um novo caminho de restauração, de crescimento e de organização, mas ainda muito frágil. Normalmente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei. Apesar de restaurar a monarquia, copia-se da monarquia inglesa alguns dados, algumas funções, alguma organização, e ainda incrementa com as conquistas da Revolução Francesa que não foram perdidas. Ainda estão vivas no coração do povo e começa-se então a colocar uma base para que Luís XVIII não caísse na questão do autoritarismo. A liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais em regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. Então, dentro do Estado francês, que a gente entende, provavelmente em outros países também, tem-se a liberdade de culto. Você segue a religião que você quiser, mas tem a responsabilidade individual sobre o que você vai fazer, o que você vai falar dentro dessas religiões. Lógico que nada mais justo. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. E dentro daquelas situações, dentro daquelas condições, das dificuldades inerentes à vida que as pessoas levavam e que a igreja levava e queria levar, vai tendo contrapeso. O Emmanuel já mostrou na lição anterior que a igreja começa a passar pelas suas provações, pelas suas dores, devido às grandes arbitrariedades cometidas na Idade Média. A lei divina funciona para todos, independentemente. Independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar, nos últimos requisitos do absolutismo, dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição dos poderes dos soberanos. Logicamente, que cada um foi tomando as atitudes mais compatíveis, mais coerentes com as suas necessidades, tomando ações e atitudes que fossem mais amplas, mais condizentes com a necessidade do povo e com a organização e funcionamento das instituições políticas e militares e manter a soberania do país e a sua organização. Nenhum país vai sobreviver, nos momentos que vivemos, sem a organização política consistente e uma organização militar de forma condizente com as necessidades de todos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política.
caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reis reinados da Espanha procuram lutar pela sua independência. Então, tem os vice-reinados da Espanha nas Américas, eles começam então ali a lutar pela sua independência, procurar se organizarem em estados soberanos. A partir do momento que alguém consegue, os outros também veem, opa, eu também posso conseguir. E interessante é que essas conquistas filosóficas da Europa é transplantada para as Américas e elas vão entrando dentro do ciclo de evolução das pessoas para o desenvolvimento do intelecto, das organizações sociais e políticas. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria e, no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, conclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. Então, em 1816, a parte sul das Américas começam a fazer as suas independências e picam-se em pequenos países. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do Plano Invisível na manutenção da sua integridade territorial quando toda a zona sul do continente se fraccionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Então, o Brasil tem o tamanho que tem essa organização política que tem, atendendo a um plano superior, a um plano de gerência das encarnações do porvir, que seriam necessárias, então, estabelecer-se no Brasil. Hoje já está estendida para toda a América do Sul, as reencarnações reparadoras, reedificantes e voltadas para o bem. Mas no início tinha que ter uma célula, onde coubesse a maioria dos representantes cansados de sofrer dos outros povos. Allan Kardec e seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. A partir do momento que a doutrina espírita vem, mostra-nos um novo horizonte. Nem tudo está perdido. Todas as nossas dores e sofrimentos vivenciadas aqui na Terra têm a sua contraparte, baseado em encarnações anteriores, onde cometemos erros, desacertos e desatinos, mas também acertos, e tomamos atitudes compatíveis com o processo evolutivo de cada um de nós. Trabalhando para nos aperfeiçoarmos, trabalhando para nos melhorarmos, devemos então procurar criar os processos de edificação para que a luz sagrada do Espiritismo restabeleça nossos corações e nos impulsione para as realizações superiores e sublimes da existência. Por isso, temos que entender bem a função desse livro Caminho da Luz para entendermos bem a responsabilidade pessoal e intransferível de todos nós. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. A ciência começando a crescer, e o Espiritismo vem para religar a ciência com a religião, criar um novo mecanismo de ligação, já que antes tinha um domínio da Igreja sobre a ciência, e quando cria o processo de liberdade, a ciência então refuta totalmente a Igreja. E fica um grande ato, a ciência e a religião. E ambas sem uma ligação, ficamos sem compreender a consciência, e ficando sem compreender a consciência, dá no que tem dado até hoje. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, aquelas que iam levar livros até onde estavam as pessoas, revistas, jornais numerosos. A facilidade de comunicação com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio dos povos.
A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. Interessante quando ele coloca aqui que a facilidade de comunicação pelos jornais, revistas, pela biblioteca circulante e também pelo telégrafo e das vias férreas. Isso foi uma grande conquista de quase 200 anos atrás. Se trouxermos para o mundo atual, onde podemos falar com o mundo, dessa pequena sala onde estou, posso falar com qualquer parte do mundo. Então, a comunicação se intensificou muito mais. E por isso, as responsabilidades individuais perante a própria consciência. E naquele momento, surge um grande impulso intelectual para a humanidade. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surge o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas na natureza. Grandes conquistas. Essa pilha de coluna, essa pilha que a gente usa em rádios, em pequenos aparelhos eletrônicos. A partir dali, começa-se então a fazer várias pesquisas e mais pesquisas e vão descobrindo cada vez mais coisas. Certo? Ele não abre tanto o jogo com relação a isso, mas certamente com a ajuda do mundo espiritual superior. E a gente pode ver na questão 577 do Livro dos Espíritos que nós nunca estaremos sozinhos. Mas as pessoas de gênio que criam grandes coisas estão sempre ajudadas por grupos de espíritos responsáveis por levar aquela ideia para a humanidade. Estuda-se. Há um detalhe importante aqui. Quando fala que o laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, conforme eu falei antes, esse rompimento entre a ciência e a religião. Por um lado foi bom, que impulsionou o desenvolvimento da ciência sem os limites dos fanáticos religiosos. Por outro lado foi ruim, porque criou-se dois aspectos, me permitam dizer, dois fanáticos. Um, pelas conquistas materiais da ciência, que esquece a parte espiritual, e outro pelo fanatismo religioso da espiritualidade sem fim, que esquece a parte técnica, a parte material. Não é um bom caminho os extremismos para um lado e para o outro. O importante é que se juntem e sigam o mesmo ponto de vista, embora com indagações e reflexões diferentes, mas chega um pouquinho para lá e para cá o alvo, mas ele vai navegando, no fim vai chegar ao ponto que se precisa. Isso é importante. Esse é o caminho que a doutrina espírita trouxe. Não que a doutrina espírita seja dona da verdade. Não que a ciência seja dona da verdade. Não que as outras religiões sejam donas da verdade. Quem primar por esse caminho está em erro. Nós temos que prestar atenção que, do conjugar de forças e da busca do entendimento mútuo, é que está a grande conquista da verdade. Não é a verdade, mas é a conquista da verdade, porque vai pelo raciocínio, vai pelas deduções, vai pelas experiências. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. Então, temos várias situações que nós precisamos procurar compreender, temos várias situações que nós precisamos procurar entender o que se está sendo feito, o que está sendo proposto e aquilo que está sendo buscado. E somente ao entender que tudo está interligado e sempre tem a espiritualidade em ação, vamos também entender que muitos espíritos, traumatizados pelas atrocidades que sofreram durante a Idade Média, não querem nem ouvir falar em religião. Por isso, nós temos um período de transição, onde muitos de nós vamos passando por experiência aqui e acolá, uma hora muito religiosa, outra hora menos religiosa, outra hora muito materialista, outra hora muito espiritualista, até que consigamos colocar na balança, vamos dizer, do karma, ou das causas e efeitos, o ponto de equilíbrio para convergir todos o conhecimento humano para o aprimoramento tecnológico e também para o aprimoramento espiritual do homem, entendendo e respeitando Deus. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis, consolador da humanidade.
Segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. A doutrina espírita, então, vem como consolador para a humanidade, o consolador prometido pelo Cristo, para preparar nossos corações para o aprimoramento de nossos sentimentos e procurarmos buscar, alcançar as lides superiores, a essência do amor e da paz em nossos corações. As ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma e ascendentes dos dogmas absurdos da Igreja. A partir do momento que a filosofia vê-se livre das garras da Igreja, ela não quer nem pensar em religião. Mas tem consequências. As convicções cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. Então, na hora da confissão, também é a hora da lavagem cerebral, criando problemas até hoje existentes e até hoje prementes nas mentes humanas, prementes nos corações de muitos de nós, como os conflitos, os traumas, as culpas sem fim, sem uma reflexão fria e avaliável de cada situação. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicado às suas manifestações e mesmo os princípios da ciência racional e materialista. Então, nesse momento que a ciência, que a filosofia sai da busca pela espiritualização, sai dessa busca pela alma, entra para uma racionalidade e, entendendo dessa racionalidade, um grande negativismo que vai se somando muito. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. Eram sinceras, eram objetivas, mas tinham algumas coisas meio estranhas que, naquele momento, tocou muito os ouvidos daquelas pessoas. Sim, os ouvidos, porque ouviram, acreditaram naquela forma e entenderam daquela forma, e até hoje tem muitas pessoas olhando para esse lado negativo. E Schopenhauer ele teve uma importância muito grande, que ele influenciou uma imensidade de filósofos depois dele. Além de Spencer e Comte, uma gama muito grande de pessoas que foram seguindo ou baseando seus estudos nos estudos de Schopenhauer. Aqui um adendo sobre quem foi Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX. Ele é mais conhecido pela sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, em que ele caracteriza o mundo fenomenal como o produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1788, em Gdansk, atualmente Polônia, e faleceu em 21 de setembro de 1860, na cidade livre de Frankfurt. Os dados aqui foram retirados da Wikipédia. É importante a gente ver que ele é alemão, porque na época Gdansk pertencia à Alemanha. E foi tomada depois da Segunda Guerra, a Polônia empurrou suas fronteiras para cima do território alemão. A Alemanha, derrotada, falida e sem poder de reação, perdeu uma grande faixa de terra. Por isso que hoje Gdansk é polonês. E também a cidade de Lech Wałęsa, o primeiro presidente eleito na Polônia após os tormentos da Segunda Guerra Mundial. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Dominando a ferro e fogo, conchegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das nossas massas sofredoras, extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento.
Então, Emmanuel aqui dá mais uma apunhaladinha na igreja da época, porque ela cometeu muitos erros, os seus líderes cometeram muitos erros em uma fase, e lá na frente, arcou-se com as consequências. Isso tem em todos os livros de história, só que aqui, conforme dissemos, tem a visão do alto. E exatamente por essas ações castradoras, limitadoras, perseguidoras e insanas, que criou-se uma antipatia pela igreja, que a Europa praticamente vai desaparecendo com todos os protestantes. Primeiro tomam parte da igreja, uma boa fatia dos seus adeptos, e agora outras religiões vêm adentrando o solo europeu, reduzindo ainda mais o catolicismo e, em muitas regiões, também o protestantismo. No momento atual. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. E Kardec, então, tinha que pegar todo aquele cenário que as pessoas estavam fugindo da igreja, criando uma base muito materialista. Ele tinha que levar essas pessoas uma religiosidade, um entendimento religioso, o que não era muito fácil. Ele, então, cria essa nova caracterização da fé, criando uma confortável moradia, mas as pessoas ainda não se aperceberam desse recanto prazeroso de refrigério da alma e acabam não se aproximando, não chegando até onde nós precisamos chegar para angariarmos valores e introduzirmos esses valores em nossas almas para conquistarmos uma manhã de luz. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Emmanuel escreve esse livro aqui na década de 30. Ele é concluído em 39 e editado em 40. Então, logicamente, aqui tem as ideias daquele momento que ele estava falando de 80 anos atrás. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram os discípulos no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamados do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. Toda a casta espiritual da Terra, todos aqueles poderosos daquelas épocas antigas e recentes, já no plano espiritual, congregam os esforços de Kardec, lógico que se todos, a grande maioria, os esforços de Kardec de espiritualizar a Europa. E um grande, gigantesco trabalho então é movido, produzindo muitas mensagens em vários países, e essas mensagens então eram direcionadas para Kardec, que fazia seus estudos e classificava se elas eram publicáveis, onde seriam publicáveis e em que condição seriam publicáveis. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Então, o Espiritismo ali naquele momento tem como missão levar o evangelho, levar os bons sentimentos nos corações humanos, mostrando que as pessoas erram. Não é a instituição que erra, são as pessoas. Mas provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 30 e 48, mediante as conquistas se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Então a França já passa por uma transformação, passa por outra e lá vem mais aqui. A grande nação latina
por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 14 a 18. Cada etapa vencida, se nós não tivermos a sobriedade de agir com a razão, porque a razão é você pensar com o coração, a emoção, você extravasar sentimentos, das vezes, dos mais controversos possíveis. Enquanto nós tomamos atitudes controversas, colhemos frutos controversos. E ao trabalharmos intimamente para fazermos o bem e procurarmos ponderar nossas ações e nossas atitudes, nós vamos começar, então, a construir uma base mais sólida. Mas parece que o mundo ainda não entendeu tamanhas responsabilidades, que estão na mão dos seus dirigentes e das suas autoridades. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870 antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871. Então, aqui se planta, aqui se colhe, assim como criou-se vários mecanismos de tirania, de dor, de sofrimento, o revés da história vem na mão de pessoas estranhas, infligindo fome, miséria e sofrimento, em mais uma guerra, em mais uma luta fratricida. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Perde, tem que assinar um acordo de paz de forma bem amarga que constitui a aprovação daquelas pessoas que foram insensíveis, insanas, ao tomarem atitudes extremamente arbitrárias e com consequências para o seu futuro, para as suas construções vindouras. Provações da Igreja. A Igreja, que durante muitos séculos, embora tenha sido responsável e guardiã do Evangelho, mas apenas foi guardiã, não instrutora, não levou o ensinamento do Evangelho, deixou aquela arrogância, aquela superficialidade romana com relação aos deuses predominar nos corações dos seus dirigentes. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. A questão de decretar que o Papa é infalível levou as pessoas mais cultas, mais inteligentes a se afastar de vez. A ver nessa ação uma atitude egoísta, arbitrária e perigosa para a ciência. Exausto de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes os mecanismos de atividades. Então já começaram a ficar atentos nas ações da Igreja, sabendo que era importante no processo de educação dos jovens, mas nada mais do que isso. E um monitoramento mais sério. Quando a gente vê a China tomar tantas precauções quanto as religiões ocidentais, porque eles estudam história. Eles estudam história refletindo nas consequências dos atos de cada um. Olha, fizeram isso, aconteceu isso. Fizeram aquilo, aconteceu aquilo. E se a gente deixar entrarem aqui, vão destruir a nossa cultura. Então, eles colocam a barreira. Então, nós temos que olhar para onde nós estamos errando para compreender o outro e começar a dialogar. Não estou falando da Igreja Católica que deve fazer assim, nem da Igreja Protestante que deve fazer assim. Mas os espíritas devem procurar dialogar com, no caso, os chineses e outros povos orientais, para mostrar a beleza do cristianismo e a beleza da doutrina espírita, que vai sempre a favor de tudo que eles plantam, que eles pregam, que eles ensinam. Estudar o Livro dos Médiuns, a gente vai ver que ele é extremamente voltado para o aspecto social das nações, das pessoas e dos povos, mas mostrando a transformação pessoal em cada um, e não o Estado transformando. Lá o Estado já transformou, então cabe à doutrina espírita mostrar, olha, vocês estão no caminho certo,
precisa fazer este e aquele ajuste, mas é competência de cada um as atitudes sagradas que devem ser estabelecidas, que devem ser alçadas ao crescimento espiritual de cada um. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram os seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália, sem a tutela do Vaticano. Então, a maior parte da Itália pertencia ao Vaticano, estados mesmo que a igreja era dona, e eles começam a dar um basta. Desde 1859, estabeleceram-se a luta que, por muito tempo prolongada, em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da igreja. Mas a situação de 1870 obrigava o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. E o Papa, a partir daquele momento, perde a proteção da França e fica apenas com o Vaticano e perde todas aquelas partes do Estado. E hoje ainda é o Vaticano um dos menores países e estados do mundo, em um conclave, né, dentro da Itália. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciando, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Então, os poderosos começam a usar a igreja para criar a opressão, para manipular, e eles seguem, na tentativa de se aproximar de novo dos príncipes. Observava-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que se viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo, com as vitórias da República e do Direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Na hora que ela perde a luta, na hora que ela perde a batalha, que ela se vê diminuída, minguada em seus poderes e em suas ações, aí ela cria a imagem do Cristo Rei. Interessante a postura humana. Lembrando que aqui a gente está falando dos homens que gerenciavam a igreja daquela época, que pode ser um de nós mesmos. Não os condenemos, apenas observemos as atitudes tomadas, as ações que cada um tomou para fazermos o melhor possível para o nosso crescimento espiritual. E um detalhe importante: o trabalho de reforma íntima e de conceitos íntimos é que deve ser dado por todos nós. Aqueles cidadãos que não foram evangelizados, que não foram esclarecidos à luz da espiritualidade superior, mais tarde se arvoram no poder, arvoram das instituições religiosas como manipulação das massas ou até mesmo como peças fundamentais para o domínio das massas, criando mais um abismo entre a religião e as pessoas mais esclarecidas e os povos. Por isso o perigo que nós devemos ter dessa aproximação da religião com o Estado, com os príncipes do mundo, com as autoridades do mundo. Não é errado se aproximar deles, mas sempre mantendo a distância segura para ter poder de movimento e não se deixar usar para ações nefastas, conforme aconteceu ao longo da história. Trabalhemos, pois, para a melhoria íntima de todos nós. Porque quando todos nós procurarmos ser mais íntegros, mais condizentes com a vontade divina, estaremos, então, construindo os nossos amanhãs nas bases do amor, da misericórdia e da paz. A Caminhos da Luz, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Estudemo-lo para melhor nos esclarecermos e para melhor entendermos o jogo da geopolítica espiritual do mundo.